Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos falar sobre as condições ambientais e sua influência sobre o exercício físico. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. A temperatura central, ela sobe se o ganho de calor ele ultrapassa a perda de calor do indivíduo, né? E no exercício vigoroso, principalmente em ambiente quente e úmido, essa temperatura corporal central, ela vai tender aí a subir, né? A temperatura do corpo, por sua vez, ela cai no frio quando a perda de calor, ela ultrapassa a produção de calor do indivíduo. As reações químicas do metabolismo energético, elas produzem ganhos de calor corporal que podem alcançar níveis consideráveis aí durante a atividade muscular. Então, a prática de atividade física, né, ela vai promover esses ganhos de calor. Então, quais os fatores que contribuem com o ganho e a perda de calor? O ganho de calor ele pode ser devido ao efeito térmico dos alimentos, a taxa metabólica basal produz isso, modificações posturais, atividade muscular, o meio ambiente também e atuação de hormônios. E a perda de calor, ela vai se dar por radiação, condução, convecção e evaporação, que mais para frente a gente vai ver isso. A conservação de calor, ela ocorre quando o sangue ele é desviado rapidamente para as cavidades cranianas, torácicas e abdominais mais profundas e para porções da massa muscular. Nesse caso, eu vou então estar conservando o meu calor corporal. E quando o calor interno ele aumenta, né, muito, os vasos periféricos aqui na região da pele, né, eles se dilatam e o sangue aquecido ele vai para a periferia que está mais fria. Então, o impulso de manter o equilíbrio térmico, ele pode induzir uma taxa de produção de suor de 2 litros por hora no exercício em um ambiente quente, ou um consumo aí de oxigênio de 1.200 mililitros por minuto em virtude aí dos calafrios que são observados no frio. A regulação hipotalâmica aí da temperatura. Então, o hipotálamo, ele contém aí o centro coordenador para a regulação da temperatura e os mecanismos que regulam esse calor, né? Os receptores térmicos da pele, eles proporcionam influxo aí para a área de controle central e as modificações na temperatura então do sangue que perfunde lá o hipotálamo vai estimular diretamente essa área, tá? Então, por essas duas formas de mecanismo. Então, o centro hipotalâmico superior, ele tem um papel primário na manutenção do equilíbrio térmico, sendo que a porção anterior do hipotálamo é responsável aí pela conservação de calor e a porção posterior do hipotálamo pela perda de calor. Então, os receptores periféricos aí da pele, eles são importantes para a identificação do frio e a temperatura do sangue que passa, né, perfunde lá no hipotálamo, ela vai proporcionar aí um sistema primário de monitoramento destinado aí a avaliar o calor corporal. Então, agora, especificamente sobre a termorregulação no estresse que é induzido pelo calor, né? Então, nesse caso, eu vou ter que ter uma perda de calor, né? Os mecanismos aí termorreguladores do corpo, eles protegem principalmente contra um superaquecimento, né? Porque se a temperatura corporal ela sobe muito, isso prejudica a atuação de algumas enzimas, por exemplo. Então, nós vamos ver agora quais os mecanismos aí de perda de calor, né? Então, especificamente, né? A gente vai ver a evaporação, sendo que tem, né? A respiratória e a do suor, né? Temos também a convecção, a radiação, tá? E a condução. Então, é esses que a gente vai ver que são os mecanismos aí de perda de calor.
Então, primeiro deles é a perda de calor por radiação. Então, habitualmente, os nossos corpos eles permanecem mais quentes que o meio ambiente. Isso faz com que a permuta global de energia térmica radiante ele se processe aí através do ar para os objetos sólidos que estão mais frios. Então, eu vou dissipar, né, esse calor para o objeto que está mais frio do que o meu corpo. Nesse caso de perda de calor, não requer o contato molecular entre os objetos e uma pessoa ela pode, por exemplo, permanecer aquecida absorvendo a energia térmica proveniente aí da luz solar direta ou pela reflexão a partir da neve, da areia ou da água, tá? Porque o Sol, né, ele tende a ser mais quente, então ele emite essa radiação aí para o corpo da pessoa. Então, o corpo ele absorve energia térmica radiante a partir das adjacências quando a temperatura de um objeto ultrapassa a temperatura da sua pele, né? Como no caso aí do Sol. E isso faz com que o resfriamento evaporativo seja o único meio aí para perda de calor. Quando então eu estou num ambiente muito quente, esse tipo de perda de calor por radiação, ele não é adequado, porque o meu corpo vai estar mais frio do que o ambiente. Na verdade, eu vou absorver calor por radiação. Então, nós temos outra perda de calor aí, outro mecanismo, né, que é por condução. Nesse caso, eu tenho a transferência direta aí do calor de uma molécula através de um líquido, de um sólido ou de um gás. Então, eu tenho que ter o contato, né? A perda de calor por condução, ela envolve, então, o aquecimento das moléculas de ar e da superfície mais fria que entram em contato aí com a pele. Então, por exemplo, quando você pega uma fechadura, geralmente sua mão, né, ela fica mais fria, porque você perdeu o calor ali para aquela fechadura que estava mais fria. A imersão do corpo na água, ela pode produzir uma considerável perda de calor, tá? Que é mais efetiva do que, né, no meio ambiente normal, né? Porque a água, ela absorve vários milhares de vezes mais calor que o ar e conduz para longe aí da parte corporal mais quente. Então, a absorção aí por condução na água, ela é maior. Aí nós temos a perda de calor por convecção. O que é isso, né? Para me ter uma efetiva perda de calor por condução, vai depender aí da rapidez com que um ar ou água adjacente ali próximo ao meu corpo, ele é permutado após ter sido aquecido, ou seja, a rapidez com que aquele ar ou água que foi aquecido pelo meu corpo, ele vai ser dissipado para outro local. Se o movimento do ar ou a convecção prossegue, né, lentamente, o ar próximo aí da pele ele se aquece e isso vai minimizar a perda de calor aí por condução. Então, qual é o ideal? É isso que o mecanismo aí do ventilador faz, né? Nós estamos aqui, nós perdemos o calor, né, por condução aí para o meio ambiente. E aí, essa região ao redor aí do nosso corpo, ela se mantém mais aquecida, mas aí o ventilador vem e troca esse ar por um novo ar, tá? Fazendo com que eu fique perdendo ali calor por condução constantemente. Então, se o ar mais quente aí ao redor do corpo em um dia com muito vento, a perda de calor aumenta porque a convecção, né, ela vai substituindo continuamente a zona aí de isolamento que se formou ao redor do meu corpo. E por fim, nós vemos, né, a perda de calor por evaporação. Então, a evaporação ela é a principal defesa aí contra o superaquecimento em relação aos outros tipos de perda de calor. Cada litro de água que evapora, ele extrai aí, cerca de 580 quilocalorias do meu corpo, que são transferidos aí para o meio ambiente. Então, a evaporação do suor ela exerce um efeito de resfriamento e a pele esfriada ela resfria o sangue desviado dos tecidos internos para a superfície. Então, vai realizando esse mecanismo, né?
Então, à medida que a temperatura do ambiente ela aumenta, então pense eu me exercitando num ambiente muito quente, com muito sol, né? A convecção, a condução e a radiação, elas diminuem aí sua eficácia. Aí, nesse caso, a evaporação, ela passa a ser o único meio aí para me dissipar esse calor corporal. É importante destacar que com alta umidade, e a evaporação ela diminui grandemente e apesar de grandes quantidades de suor elas se formarem aí gotas sobre a pele, elas acabam caindo e isso vai gerar uma desidratação e um superaquecimento. Por quê? Pensa, eu estou num ambiente com alta umidade, eu estou produzindo suor, mas esse suor ele não está evaporando, então eu não estou tendo perda daí desse calor corporal. Consequentemente, eu vou ter um superaquecimento, uma elevação da minha temperatura corporal e, além disso, eu posso desidratar, porque meu corpo cada vez mais vai começar a produzir mais suor para uma tendência, né, de perder calor. Então, agora, sobre a integração dos mecanismos responsáveis pela dissipação de calor. Então, em repouso, quando eu estou num clima quente, a frequência cardíaca e o débito cardíaco, eles aumentam. Enquanto os vasos sanguíneos superficiais, arteriais e venosos, eles dilatam para desviar o sangue para a superfície do corpo. Então, o que acontece? Se eu estou em repouso, dia quente, frequência cardíaca sobe, consequentemente ela eleva também o débito cardíaco. Em contrapartida, né? Os vasos sanguíneos aí da região da minha pele, ele vai dilatar para me desviar o sangue para a superfície do corpo, né? Para me dissipar esse calor. Existe uma defesa térmica efetiva aí quando o resfriamento evaporativo ele se combina com um grande fluxo sanguíneo cutâneo para a pele. Então, o sangue periférico esfriado ele flui então para os tecidos mais profundos para absorver calor adicional em seu retorno para o coração. Então, é um mecanismo, né, que todo o tempo está acontecendo. Então, o sangue mais quente, ele vem dos tecidos corporais, vai para a pele para ser resfriado, depois volta para os tecidos corporais e assim por diante. Dias repetitivos aí de exercício no calor, eles vão estimular a liberação da aldosterona, que é responsável, né, pelo aumento da reabsorção de sódio. Consequentemente, se eu aumento a reabsorção de sódio, eu aumento a reabsorção também da água, né? Isso aí vai, então, fazer com que eu tenha mais água para dissipar esse calor, né? Além disso, o exercício ou a hipoidratação, a baixa hidratação, vai estimular também a liberação, né, da vasopressina, que é um hormônio antidiurético, então eu vou reter mais líquido, né, para ficar com mais líquido corporal. E a magnitude aí da liberação, tanto da aldosterona quanto da vasopressina, vai depender da gravidade da hipoidratação, então da baixa hidratação, e da intensidade aí da atividade física. Então, exercício no calor, né? Quais os ajustes circulatórios que ocorrem? Quando eu estou realizando um exercício submáximo, então não tenho uma carga muito alta a nível de chegar num exercício máximo, ele vai produzir débitos cardíacos semelhantes tanto em ambiente quente quanto frio. Por quê? O volume de ejeção, que é o volume sistólico do coração, ele costuma ser mais baixo no calor, em decorrência aí do déficit de líquido que vai ser gerado, né? Porque eu estou dissipando, né? Perdendo líquido para produzir aí o suor. E o volume sanguíneo, né? Vai então ficar reduzido. Porém, eu tenho uma frequência cardíaca mais alta, tá? Então, eu estou reduzindo o volume sistólico, mas estou subindo a frequência cardíaca. Consequentemente, eu estou igualando aí o débito cardíaco. Então, o aumento compensatório reflexo aí na frequência cardíaca, durante, agora pensando no exercício máximo com uma carga maior, ele não vai conseguir contrabalancear essa redução do volume sistólico.
Por quê? O volume sistólico vai cair mais ainda. Isso vai desencadear o quê? Uma queda aí no débito cardíaco, tá? Porque apesar da frequência cardíaca ela tá subindo, mas o volume sistólico tá descendo muito, o que faz com que o débito cardíaco acabe caindo também. Então, durante o estresse aí, devido ao calor ambiental, a constrição compensatória do leito vascular visceral e dos tecidos renais vai neutralizar aí a vasodilatação ativa dos vasos subcutâneos. Então, os vasos da pele, né, vão dilatar. Em contrapartida, o vaso lá da região das vísceras e dos rins, ele vai se constrigir, né, fechar. Então, um equilíbrio aí entre a dilatação na pele e a constrição na região renal mantém aí a pressão arterial durante o exercício no calor, tá? Esse exercício, né, quando realizado em calor, ele vai se tornar mais intenso, então eu aumento consequentemente também o lactato sanguíneo. Em relação à temperatura central aí durante o exercício, o calor gerado pelos músculos ativos, eles podem levar a temperatura central, elevar ela, né, até níveis febris, e isso pode desencadear uma fadiga. Conforme eu mencionei, né, se eu tenho uma temperatura central muito elevada, eu vou, algumas enzimas, elas vão deixar de atuar, algumas pertencentes ao metabolismo celular, e isso pode levar à fadiga. E o calor metabólico extra para a pessoa treinada, ele dissipa-se melhor devido à maior produção de suor. Então, com o treinamento aí, né, a pessoa ela consegue dissipar melhor esse calor. Em relação à perda de água no calor, ela pode desencadear, né, a desidratação. Então, uma sessão aí moderada de exercício durante 1 hora, em geral, ele produz uma perda de suor de 500 ml ou 1 litro. E o aumento aí do ritmo de armazenamento de calor, né, e sobrecarga cardiovascular pode acontecer devido, né, a essa desidratação. Então, eu tenho que evitar, né, me desidratar. Olha só, aqui nesse gráfico ele mostra o percentual de desempenho máximo do indivíduo em função aí da desidratação. Então, o que a gente vê? Quando a pessoa está 2% desidratada, ela já tem uma redução de 10% aí no seu desempenho máximo. E quando ela está aqui 4% desidratada, ela já tem uma redução de cerca de 25% aí no seu desempenho físico, né? O que, mais uma vez, eu enfatizo aí a importância de se manter hidratado adequadamente, né? Então, quais os fatores que modificam a tolerância ao calor? Um dos fatores é a aclimatação, que quando eu me exponho repetidas vezes em ambiente quente, combinando com o exercício, isso vai ampliar a minha capacidade de me exercitar com menor desconforto, porque eu vou ter um melhor fluxo sanguíneo subcutâneo para a região da pele, uma distribuição mais efetiva do débito cardíaco e uma queda aí do limiar para início da fadiga. Então, eu vou começar da sudorese. Então, eu vou começar a produzir o suor com uma temperatura corporal mais baixa. Isso é bom, né, para me dissipar esse calor. Além disso, né, eu vou ter uma distribuição mais efetiva do suor sobre a superfície aí da pele, uma menor concentração de sal no suor, isso é bom, né? Porque se eu reduzo muito o sódio, eu posso ter uma hiponatremia, tá? Que vai desenvolver um sério risco para o indivíduo. Além disso, a queda nas temperaturas cutâneas e central e na frequência cardíaca, então eu não elevo tanto a minha frequência cardíaca. E a menor aí dependência dos carboidratos durante o exercício. Por quê? Quando eu estou num ambiente muito quente, devido ao aumento aí da intensidade, eu vou começar a metabolizar mais os carboidratos. Mas conforme eu vou me aclimatando a isso, eu vou depender menos dos carboidratos, consequentemente eu poupo essa reserva energética.
Em relação ao estado de treinamento, né? O treinamento com exercício, ele faz aumentar a sensibilidade e a capacidade da resposta sudorípara. Então, aquilo que eu falei, eu começo a transpirar a uma temperatura central mais baixa e eu produzo maiores volumes de suor mais diluído, né? Com menos quantidade de sódio, conforme eu falei. Além disso, né, eu vou ter maior fluxo sanguíneo para a região da pele para dissipar esse calor. E os volumes de plasma e de líquido extravascular, eles também vão aumentar. Em relação à idade, tem pouco ou nenhuma aí redução relacionada com a idade na capacidade termorreguladora ou na aclimatação a estresse térmico. Porém, o envelhecimento ele retarda aí o início da transpiração, então é um fator que eu tenho que me atentar. Então, o idoso ele tem uma vasodilatação prejudicada e os adultos, então, mais velhos, eles não se recuperam também da desidratação com a mesma eficácia quando comparado com mais novo. E as crianças, eu tenho que lembrar que elas transpiram menos e mantêm uma temperatura central mais alta durante o estresse térmico. Então, é um fator também que eu tenho que me atentar quando trabalhar com a criança. Em relação ao sexo, as mulheres, elas toleram aí o estresse térmico do exercício tão bem quanto os homens, de aptidão aeróbica e nível de aclimatação, quando é semelhante, né? Porém, né, as mulheres elas começam a transpirar com uma temperatura cutânea e central mais alta e elas produzem aí menos suor, tá? As mulheres elas toleram o calor de uma maneira semelhante à dos homens e elas tendem a esfriar mais rapidamente do que os homens, por isso né, ela começa também a transpirar numa temperatura aí mais alta. Em relação ao nível de gordura, né? O calor ele faz aumentar aí a qualidade isolante e vai retardar a condução de calor para a periferia, né? Para a região da pele. E o excesso de gordura ele vai elevar diretamente o custo metabólico aí das atividades empreendidas com sustentação do peso corporal, né? Então, quando eu tenho um exercício que eu preciso, né? Ter uma manutenção do meu peso corporal, o indivíduo, né, com maior quantidade de gordura vai ser um exercício, né, um pouco mais intenso, tá? Em relação às complicações do estresse térmico excessivo, né? Quando eu não faço uma hidratação adequada e não cuido dessa questão da temperatura, eu posso ter cãibras induzidas pelo calor, né, devido a um desequilíbrio aí nos níveis dos líquidos corporais e nas concentrações de eletrólitos, tá? Como, por exemplo, o sódio, o potássio. Além disso, a exaustão induzida pelo calor, isso vai ocorrer aí em virtude, né, de ajustes circulatórios que vão ser inefetivos, que vai desencadeado, né, pela depressão do líquido extracelular. Então, o pulso sanguíneo ele fica fraco e rápido, a pressão arterial vai ficar baixa, o indivíduo vai ter dor de cabeça, vertigem, tonteira e uma fraqueza. E por fim, aqui a intermação, né, que é quando eu tenho a falha aí nos mecanismos responsáveis pela regulação térmica, em virtude aí de uma temperatura central excessiva, né? Então, a pessoa ela pode ficar com estado mental alterado e começar a ter ausência aí de produção do suor, tá? Pode vir a ocorrer uma morte, então, por colapso circulatório e um dano aí do sistema nervoso central desse indivíduo, tá? Então, mais uma vez, eu reforço aí, né, a necessidade de uma hidratação adequada durante a prática aí do exercício. Aqui foram as referências utilizadas para essa aula. E eu quero agradecer a participação de vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!